Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, Parte 3, Capítulo 8. Afetos da graça são equilibrados e, mesmo assim, dinâmicos no crescimento. Outro contraste entre os afetos santos da graça e os falsos é a beleza de simetria e de proporção. Ponto 10. Afetos da graça são consistentes e constantes. O equilíbrio de virtudes e afetos da graça nos santos não é perfeito nesta vida. Sempre apresenta defeitos devido à falta de graça ou de instrução adequada, ou a erros de julgamento, deficiências no temperamento, ausência de educação ou algum outro problema. Mesmo assim, não existe nada do desequilíbrio grosseiro que normalmente se observa na religião falsa. Os afetos santos são equilibrados nas pessoas santas, o traço marcante de sua santidade. Toda a imagem de Cristo foi impressa nelas. Deixaram para trás a velha criatura e se revestiram completamente da nova. Agradou ao Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo, de modo que toda a graça existe nele, que é pleno de graça e verdade. João 1:14-16. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Assim, alguns santos possuem aparente a mesma proporção bela que existe na verdadeira imagem de Cristo. Os hipócritas, ao contrário, são como Efraim na antiguidade, de quem Deus reclamou muito e disse: Efraim é um bolo que não foi virado. Ou, como diríamos, meio cru, sem consistência nos afetos. Quem é assim possui qualidades fortes em alguns aspectos e nada em outros. Mas, com os verdadeiros afetos, há equilíbrio, e a esperança santa anda lado a lado com o temor santo na vida dos santos. Vemos isso em alguns salmos, 33:18, 147:11. Semelhantemente, alegria e temor santos caminham juntos. Mateus 28:8. Mas uma das maiores diferenças entre santos e hipócritas é que, nos santos, alegria e consolo são relacionados à tristeza e lamento pelo pecado. Isso aparece em Ezequiel 20:42-43 e ainda no capítulo 16, do 61 ao 63. O santo não conhecia a tristeza divina antes de nascer de novo, mas depois disso tem muita experiência com ela. Mateus 5:4 o descreve: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os hipócritas demonstram deficiência essencial em vários tipos de afetos religiosos, assim como desequilíbrio e parcialidade. Por exemplo, alguns fazem grandes demonstrações de seu amor a Deus em Cristo. Talvez tenham sido profundamente afetados pelo que ouviram ou pensaram a respeito de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não possuem espírito de benevolência para que os que contendem, invejam, se vingam e falam palavras malignas. Podem abrigar no coração um espírito de inimizade contra outra pessoa por 7 anos ou até o dobro disso. Às vezes, vivem com ressentimento e amargura de espírito e não seguem a norma. Faça aos outros o que quer que eles façam para você. Mateus 7:12. Por outro lado, há quem mostre grande bondade ao semelhante, com boa índole e generosidade, mas não ama a Deus. Alguns são efusivos nos afetos com os outros, mas o amor deles é restritivo, diferente do amor cristão verdadeiro. Podem ser tomados de afeição por determinadas pessoas e se encher de amargura por outras. São muito unidos a seu próprio grupo de amigos, em amor e admiração, enquanto fazem oposição cerrada e desaprovam outros. A admoestação é: venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons,
e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Mateus 5, do 45 ao 46. Mais uma vez, alguns podem ser muito inconsistentes no caráter do amor pelos outros no tocante às coisas exteriores. Generosos e liberais com os deuses desse mundo, não têm a menor preocupação com a alma de seus semelhantes. Outros fingem grande amor pelas almas, mas sem compaixão ou caridade diante das carências da vida cotidiana. A grande demonstração de amor, piedade ou aflição pelas almas não lhes custa nada, enquanto praticar a misericórdia exige abrir mão de seu dinheiro. Mas o verdadeiro amor cristão pelos irmãos se estende à alma e ao corpo. Isso é como o amor e a compaixão de Jesus Cristo, que demonstrou misericórdia pelas almas, pregando o Evangelho, mas também cuidou das necessidades físicas. Ele andou por toda parte fazendo bem, curando todo tipo de doença e enfermidade. Marcos 9,35. Outro desequilíbrio surge quando as pessoas se ofendem com as características negativas dos outros cristãos, como frieza ou inércia, mas ao mesmo tempo não se abalam com os seus próprios defeitos e fraquezas. O verdadeiro cristão lamenta as duas situações e está pronto a discernir suas falhas também. Como regra geral, tenho observado que é sinal de fingimento as pessoas afirmarem que alcançaram grandes realizações na religião, embora nunca tenham falado em feitos menores. Ou talvez finjam não temer arriscar a alma na confiança em Cristo e entregar tudo que são a Ele, certos de que sua palavra não mente no tocante ao bem-estar eterno. Ao mesmo tempo, não confiam em Deus o suficiente para entregar um pouco de seu bem-estar material para fins de caridade. Isso é falsidade. O que é verdade para os afetos do amor também vale para outros afetos religiosos. Os verdadeiros sempre apresentarão equilíbrio e proporção. Por exemplo, há quem exorte os outros, com grande zelo e imensa preocupação, a contarem suas experiências. Ao mesmo tempo, não se dispõem a fazer o que é tão ou mais importante os verdadeiros cristãos buscarem. Por exemplo, estes anseiam por derramar a alma diante de Deus em oração secreta e fervorosa. Também desejam louvá-lo e buscar viver mais para a glória dele e ser mais parecidos com ele. A Escritura fala de gemidos inexprimíveis, anseio, sede e anelo por Deus. Ódio e zelo também se equilibram. Gerados por princípios certos, dirigem-se contra o pecado. Salmos 119, 104. Odeio todo caminho de falsidade. E ainda também no versículo 128 do mesmo salmo. Mas o ódio e zelo falsos contra o pecado se voltam apenas contra um determinado pecado. Podemos parecer muito zelosos nesse aspecto e, ao mesmo tempo, ignorar fraquezas mais profundas. Às vezes, ocorre zelo falso contra o pecado alheio e nenhum zelo contra os próprios pecados. Aquele que possui zelo verdadeiro volta-o principalmente contra os próprios pecados. Ainda há quem finja aversão por seu coração pecaminoso e, ao mesmo tempo, faça pouco caso dos pecados praticados, que são cometidos, aparentemente, sem grande restrição ou remorso. A vida dos hipócritas apresenta instabilidade e inconsistência. Os verdadeiros cristãos são os que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. O justo tem o coração firme, confiante em Deus. Salmo 112, 7. Tem o coração cheio da graça. Hebreus 13, 9. E se mantém no caminho. Jó 17, 9. Os que têm religião falsa agem por impulso. De repente se levantam, só para cair de novo, tornando-se bem descuidados e mundanos.
São como a água abundante da chuva que engrossa o ribeirão por algum tempo. Depois que passa a chuva, o córrego quase seca. Com outra chuva, volta a se encher. Mas o verdadeiro santo é como uma corrente alimentada por uma fonte viva, que, embora aumente muito com a chuva e diminua na seca, nunca para de correr. João 4,14. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou é como árvore plantada ao lado da corrente, que recebe água constantemente nas raízes, de modo que está sempre verde, mesmo na seca mais severa. Jeremias 17, 7 e 8. Os hipócritas, ao contrário, podem ser comparados a cometas que aparecem por pouco tempo no céu, com fulgor poderoso, e depois desaparecem. Judas 13. Os verdadeiros santos são como estrelas que se levantam e se põem, e até são escondidas pelas nuvens, mas permanecem fixas em seu curso e brilham com luz constante. Algumas pessoas são intensamente afetadas quando estão na companhia de outras, mas não têm as mesmas emoções quando oram sozinhas, em meditação, ou conversam com Deus separadas de todo mundo. Na visão de Shepard, em Parable of the Ten Virgins, tem um nome a defender, e isso lhes basta, embora os corações estejam mortos. Flavel diria em Touchstone of Sincerity: o hipócrita não é para o gabinete, mas sim para a sinagoga. O Dr. Ames comenta sobre sinceridade. Ele diz: como o caráter dos que obedecem na ausência, tanto quanto na presença de espectadores, tanto em secreto quanto, na verdade, ainda mais do que em público. O verdadeiro cristão, por sua vez, se deleita na comunhão e conversas religiosas, mas também sente prazer em se afastar de todos para conversar com Deus em solitude. Isso tem a vantagem especial de tratar o coração e equilibrar os afetos. A verdadeira religião leva as pessoas a buscarem solidão para meditação e oração santas. Foi assim com Isaac, Gênesis 24, 63. Muito mais ainda aconteceu com Jesus Cristo. Com muita frequência, ele se retirava para as montanhas e lugares solitários para diálogos santos com seu Pai. É difícil esconder grandes afetos, mas afetos da graça têm natureza muito mais silenciosa e secreta do que suas imitações. Os santos sofrem por seus pecados, fazem isso longe dos companheiros. Zacarias 12, do 12 ao 14. A alegria da graça também é como maná escondido. Apocalipse 2,17. O salmista comenta sobre os consolos mais doces, os que recebia em secreto. Salmo 63, 5 e 6. Cristo convida sua esposa a se afastar do mundo com ele, para que possa lhe dar seu amor mais profundo. Cantares 7, 11 e 12. Na Bíblia, as maiores bênçãos que os santos receberam chegaram quando eles estavam sozinhos. Deus afirmou aliança com Abraão quando ele estava sozinho. O mesmo aconteceu com Isaac, quando recebeu Rebeca como presente especial de Deus. Foi quando Jacó se retirou para uma oração secreta que o Senhor se aproximou e eles lutaram, até que Jacó obteve a bênção. Deus se revelou a Moisés quando ele estava solitário no deserto. Êxodo 3. Outra vez, mais tarde, Deus mostrou sua glória a Moisés e o admitiu ao mais alto grau de comunhão de que ele já havia desfrutado. Isso aconteceu quando Moisés passou 40 dias e 40 noites sozinho no monte. Foi também quando estavam afastados de todos que Deus se manifestou aos destacados profetas Elias e Eliseu. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e o Espírito Santo desceu sobre ela com o poder do alto quando ela estava sozinha, escondida do mundo. Então ela recebeu Cristo dentro do seu ser. A mulher que foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo estava sozinha com ele no sepulcro. João 20. Tem sido sempre assim.
Os que estão afastados e em secreto conversam com Deus e recebem bênçãos especiais.